Boa noite pra nós, família. Primeiro videozinho aqui do canal. Tá dando uma gravadinha aí só pra fazer um teste mesmo de áudio, de vídeo, ver como é que vai ser. Eu vou gravar um react sobre como é que foi a vida do rapaz que juntou dinheiro pra sair do país, né? E começar a morar em outro país. Aí ele fala no vídeo dele se valeu a pena, se não valeu. Lembrando que é a primeira vez que eu vou estar assistindo também. Mas fazer esse videozinho de react aí. O canal não será de react, tá bom? Não será de react o canal. É mais só pra iniciar mesmo, ver como é que vai ser. Também eu vou aproveitar pra dar aquela conferida como é que vai ficar o vídeo de noite e tal. Beleza. Fechou? Tamo junto, família. E aí, família, aqui é o Barney e no vídeo de hoje eu vou estar explicando como eu juntei dinheiro para poder ir embora do Brasil. Então, se você também tem um sonho de ir embora do Brasil, mas você não tem muito dinheiro ou quer se preparar o máximo possível, esse vídeo vai ter muita informação valiosa. Então, para você que não me conhece, meu nome é Barney, eu moro aqui na Austrália já tem 2 anos. Inclusive, no dia que eu fui embora do Brasil, foi dia 1º de maio de 2024. Então, esse é o mês que eu estou completando 2 anos aqui na Austrália. Já deixei aí seus parabéns nos comentários. E eu vou dividir esse vídeo em 3 partes. A parte de fazer dinheiro, a parte de investir e a de economizar. São os 3 princípios aí financeiros que qualquer pessoa que quer prosperar financeiramente, atingir a liberdade financeira, sair do Brasil, o que quer que seja, precisa ter em mente, beleza? Então vamos lá. Antes de sair do Brasil, eu trabalhava no Exército Brasileiro. Eu entrei no ano obrigatório como recruta, fiz ali a graduação e quando eu fui para o meu primeiro ano como soldado profissional, eu já estava pensando em ir embora do Exército. Aí o meu amigo militar falou assim, ó, mano, continua aí no Exército, porque o primeiro ano como soldado antigo vai ser o ano que você mais vai fazer dinheiro. Então eu falei assim, tá bom, eu vou ficar esse ano aí como soldado. Eu ainda não tinha um plano de ir embora do Brasil. Eu tinha um sonho de morar nos Estados Unidos, mas por enquanto isso não estava nos planos. E aí eu fiquei mais ou menos como soldado. Aí eu fiz o curso de cabos, né? Então me graduei, estava ganhando um salário. Eu gosto demais dos barros ser assim, ó. Desse jeito assim, ó. Olha como é que é esse aqui, ó. Mano, eu acho bonito demais. O bairro assim. Top, topzado. Um dia eu pretendo ir lá conhecer também. Um dia. Como soldado antigo, que era mais ou menos aí 2.000. Não só conhecer, né? Fé em Deus também tem uma moradia por lá. R$ 1.500 e como cabo eu comecei a ganhar R$ 3.500. Então já ajudou bastante aí para mim ter uma base para poder. Caraca, R$ 3.500 cabo, mano. Eu não sabia que cabo ganhava tanto assim não, né? Nossa, 3.500. Poder pagar minhas contas e poder juntar um pouco de dinheiro. É porque assim, tem o recruta, né? Você vai estar entrando aí como recruta. Você vai fazer seu alistamento obrigatório, tá ligado? Depois de passar pra soldado, beleza, você vai estar recebendo esse salário pá de boa, tranquilo. Depois de soldado, você vai vir pra cabo, tá ligado? Depois de cabo, você vem pra terceiro tenente, segundo tenente, primeiro tenente. Então, se cabo já paga 13.500, tá ligado? Então, terceiro tenente já deve dar um saltozinho bom, tá ligado? E a diferença de cabo para primeiro tenente, então, vai ser absurda. Acima de primeiro tenente, aí você já tem que estar no exército oficial. Até, você consegue chegar até primeiro tenente no exército obrigatório, que tem que se alistar e tal, não sei o que, né? Até aí você consegue chegar, mas depois disso aí você já tem que já passar para o exército oficial, para caso você queira subir de primeiro tenente para a próxima patente, né? Então eu não imaginava que a diferença de soldado para cabo já ia dar uma diferença tão boa, tá ligado? Pra mim era menorzinho um pouco. E foi nesse ano que basicamente tudo começou. Eu saí do Brasil, família, sem ajuda de ninguém, completamente sozinho. E quando eu me tornei cabo, que eu comecei a ter um pouco mais de dinheiro, eu comecei a levantar o máximo de capital possível para me poder ficar rico, né? Porque esse sempre foi o meu plano. Então, eu pegava o meu salário, dividia ele em porcentagens, para poder ganhar o máximo possível, comecei a dormir no quartel para poder economizar também e grande parte desse dinheiro eu comecei a investir em livros. Então eu comecei a comprar livros sobre finanças e o entendimento sobre inteligência financeira é o que eu quero que você entenda que é o principal fator que me possibilitou ir embora do Brasil, beleza? Então eu comecei a ler enquanto eu estava no quartel,
fazia ali trampos extras, então quando eu podia pegar serviço para as outras pessoas, já que eu estava no batalhão de guarda, eu pegava serviço para eles. Quando eu podia trabalhar final de semana, eu também trabalhava final de semana no shopping como monitor de eventos, então já trabalhei aí no Natal, trabalhava na Páscoa, trabalhava no Dia das Crianças, fazia trampo também como figurante, então eu tinha um grupo ali em Brasília, onde mandavam vários trabalhos como figurante, como monitor, como recepcionista. E aí eu pegava todos esses trabalhos no final de semana, família. Então eu não sabia o que era tirar férias. Sempre que eu tinha oportunidade de fazer mais dinheiro, eu fazia dinheiro. E é isso que eu quero que você entenda. Quem quer fazer acontecer, ele encontra possibilidades independente de onde você está. E mesmo que você não tenha a mesma oportunidade que eu, você vai conhecer alguém que pode precisar de ajuda, você vai começar a empreender vendendo doces nas ruas. Eu também vendia doces nas ruas, mesmo sendo militar, porque eu tenho esse espírito independente dentro de mim e essa mente empreendedora. Então eu fazia o máximo possível para fazer grana. Até aí, eu ainda não tinha um plano de ir embora do Brasil, mas mesmo assim eu já estava me preparando meses antes de tomar essa decisão. E como eu falei que a independência financeira ela precisa de inteligência, quando eu já estava fazendo muito dinheiro, eu precisava começar a investir esse dinheiro, porque senão eu ia entrar naquele perfil muito popular de pessoas que ganham muita grana e vão para festas, fazem muitas viagens, gastam em restaurantes, acabam perdendo tudo. Então aqui entra o tópico de investimento. Eu comecei a pegar esse dinheiro e comecei a investir na bolsa de valores, né, com fundos imobiliários. Então eu consegui juntar o máximo de patrimônio da minha vida ali, que foi R$ 6.000, tudo investido em fundos imobiliários. Estava ganhando ali mais ou menos R$ 70 por mês. 20% do meu salário era somente em educação. Eu comprava livros, comprava cursos online e investia o máximo que eu podia para poder multiplicar esse patrimônio. E além disso, né, que são investimento em educação e investimento na bolsa de valores, eu sempre tive uma mentalidade de investimento de modo geral. Então, se eu fosse comprar uma roupa, eu tinha que comprar uma roupa que me ajudaria no meu trabalho. Eu tinha que comprar uma roupa que me ajudaria na minha criação de conteúdo, ou seja, as cores pretas, azuis, né? Trabalhava ali com identidade visual, psicologia das cores, sempre gostei de estudar marketing. E No caso, ó, você vê o cara realmente, mano, extremamente empreendedor. Ele não gasta só por gastar, tá ligado? Porque, tipo assim, tem muita gente que vai chegar e fala, vou comprar isso aqui porque é estilo, porque tá na moda, porque tá nisso. Não, tá ligado? Ele não gasta só por gastar. Ele gasta já focado, com um objetivo. Ele tem um objetivo pra comprar uma roupa, tá ligado? Ele tem um objetivo pra poder gastar aquele dinheiro, pra poder tirar do fundo da imobiliária. Ele tem um objetivo com o salário dele, que era investir 20% era para educação. Então o cara colocava propósito em cima de tudo que ele ia fazer. Tá ligado? Então quando você coloca propósito, mano, em cima das suas coisas, a parada é diferenciada, tá ligado? Até pra você ver que até pro cara se vestir, ele não pensava só em estar bonito ou bem numa roupa, tá ligado? E além de ter que estar bonito e bem na roupa, a roupa tinha que servir para trabalho, a roupa tinha que servir para gravação de conteúdo, a roupa tinha que servir para proteger de um frio, a roupa tinha que servir para muita coisa. Então isso aí é a mentalidade de um cara que enxerga lá na frente, tá ligado? Ele não tá enxergando só o momento aqui agora. É por isso que ele tá onde ele tá hoje. E se ele continuar investindo, buscando conhecimento, porque o conhecimento nos libera. A verdade é nos libera. Então, se ele continuar buscando conhecimento, aprendendo e tudo mais, aí vai onde? Com certeza ele vai onde? até mesmo o celular que eu comprei, né? Eu comprei o iPhone 12 em 2022, nesse mesmo ano, para poder criar conteúdo. E só para que você saiba, eu tenho esse iPhone até... Aí, ó. O cara tem iPhone até hoje, ó. Ou seja, o cara comprou um iPhone pra gravar conteúdo, tá ligado? Mas, tipo assim, normalmente, por que a galera quer ter iPhone? Por quê? A pessoa quer ter iPhone por conta da marca, por conta do peso que a marca é, tá ligado? É igual uma BMW e um Honda Civic. Pô, uma pessoa, entre você tem um dinheiro aí pra você comprar uma BMW e um Honda Civic. Se você compra a BMW ela impõe respeito, porque é uma BMW. A marca tem nome, a marca tem peso, tá ligado? O Honda Civic também tem como que eu posso dizer, personalidade, mas a BM impõe respeito por conta da marca, do peso que a marca é, entendeu? Então, muita gente quer comprar o iPhone somente por isso, por conta do peso da marca. Vai dizer que, tipo assim, se passar, né? A verdade é, se passar por um riquinho, por uma riquinha que tem dinheiro, que ganha bem, que isso, que aquilo, que é animado, tá ligado?
Mas enquanto uns querem comprar, a grande maioria, né, querem comprar por isso, outros compram por conta da qualidade que aquele produto vai entregar em algum determinado fator. No caso dele aqui é por conta da câmera. Eu mesmo, particularmente, eu nunca peguei para estudar bem a câmera de iPhone, mas eu já vi a galera comentando muito que a câmera de iPhone é muito boa para gravação, para isso, para aquilo. Eu sempre vi a galera falando muito mesmo. Eu, se fosse pegar um celular desse também, eu pegaria somente por conta da câmera. Isso se no Android eu não achasse um celular que a câmera não fosse compatível melhor que a dele. Porque se eu achar no Android eu não pego um iPhone. Eu não vejo motivo para ter um iPhone assim, tá ligado? Tipo, o iPhone só, pra mim, é só o peso, é só a marca, não é mais nada. O Android já me atende bem para edição, para conversa normal do dia a dia, resolver problemas, negócios. Tipo, o Android sempre me atendeu bem para tudo isso. Então, se eu fosse pegar um iPhone, sinceramente, seria por conta de qualidade de gravação de conteúdo. Somente por isso. Porque senão, pra mim, não vira pegar um iPhone, não. Então, você vê, o cara realmente tem a mentalidade acima, à frente da galera da idade dele, né? Desde muito tempo atrás. É hoje. Então, esse iPhone já tem 5 anos e eu comprei ele lá no passado já pensando como se fosse investimento. Não foi por ego, não foi por status, não foi por nada. Então, o pilar de investimentos ele vai ser o mais importante para você continuar multiplicando o patrimônio que você já tem e para quando você tomar uma decisão como essa, de ir embora do Brasil, por exemplo, você ter esses recursos à sua disposição. Então, o resumo do pilar de investimentos é isso, é você usar o seu dinheiro para você multiplicar aquilo que você já tem, no caso, eu investir em fundos imobiliários e manter uma reserva de emergência para caso acontecessem imprevistos, eu poder ter esse dinheiro à minha disposição, ter uma mentalidade de investir tudo que você tem também para você não gastar dinheiro à toa, então as roupas que você compra tem que ter um propósito, os aparelhos que você compra, por exemplo, celular, câmera, também tem que ter um propósito. E se você trabalha prestando serviços, você comprar suas ferramentas, você comprar às vezes um carro para transportar suas ferramentas, tudo isso tem que ser muito bem planejado para que nenhum dinheiro seja desperdiçado, beleza? Além do mais, é o investimento em educação, que é o dinheiro... Tá dedicando aí da sua vida, tá ligado? Tempo, tá dedicando esforço, tá dedicando energia, tudo isso para uma outra pessoa tá ganhando dinheiro e você receber apenas por uma pequena parte do serviço que você tá prestando aí para aquela pessoa. Só que você tá vendendo um dos recursos mais preciosos da sua vida, que é o seu tempo. Você está vendendo tempo demais para receber muito pouco, para ainda muito pouco que você receber, você não fazer essa grana crescer, tá ligado? Então, mano, pô, videozinho top, eu não esperava que ia ser isso não. Pra mim, ele ia falar, tipo assim, o que ele fez? Pô, eu trabalhei muito, tá ligado? Fiz isso, fiz aquilo, e aí ganhei bastante dinheiro, ganhei não, né? Fui juntando dinheiro, juntando. E aí chegou um momento que eu vim pra cá, tirei meu visto e tal, pra mim essa coisa mais assim superficial, tá ligado? Mas ele tá entrando nos pontos bem importantes, coisas bem detalhadas, tá ligado? Top mesmo vídeo. Que eu coloquei para que me gerasse mais conhecimento e poder administrar aqueles recursos que são colocados nas minhas mãos, né? Então eu investi em livros, investi em cursos online que me ajudariam também a aprender mais sobre finanças e esse foi o diferencial que fez todo esse plano ser possível. Então já estava fazendo um dinheiro legal. Eu já tinha essa oportunidade de estar fazendo ali R$3.500 como cabo militar, né, aos 22 anos de idade, mas eu não fui privilegiado de maneira alguma, porque isso foi fruto das minhas escolhas, beleza? Com 18 anos, todo homem tem a oportunidade de entrar no serviço militar obrigatório e mesmo assim, mesmo eu estar fazendo essa grana, eu tinha que ajudar a minha família, né? Então minha mãe é aposentada, ela tem uma dívida que hoje ultrapassa R$50.000 e ela não ganha tanto assim na aposentadoria dela, então eu tinha que pagar ali o aluguel, tinha que ajudar com a alimentação e é por isso que desde novo eu já desenvolvi essa mentalidade de multiplicar o meu dinheiro, de guardar dinheiro, de investir meu dinheiro, porque eu não queria passar dificuldades, nem mesmo ver minha mãe precisando de ajuda. Por mais que eu recebia uma boa quantidade de dinheiro no final do mês como cabo, eu tinha que ajudar a minha família, eu tive que morar lá na favela, eu tinha que trabalhar fazendo hora extra, tinha que abdicar dos meus fins de semana para gerar renda. E se não fosse por isso, mesmo ganhando bem, eu não teria conseguido. Então, aproveite as oportunidades que estão disponíveis para você e faça sua escolha o quanto antes para você ter esse direcionamento e poder realizar o seu sonho.
Então agora vamos falar sobre economia. O ano de 2023 começou, foi o ano em que eu tomei a decisão de poder ir embora do Brasil e eu fui promovido do batalhão que eu trabalhava para o Ministério da Defesa. No Ministério da Defesa eu comecei a ganhar R$ 4.200 ao invés de 3.500 e eu já não podia mais dormir no batalhão, então eu comecei a economizar e tomei as decisões que foram cruciais para poder realizar meu sonho de ir embora do Brasil, né? Em vez de eu morar perto do trabalho, em um dos bairros ali mais ricos, né, como Lago Sul, Lago Norte, Plano Piloto, que ficaria perto do Ministério, eu fui morar na favela, chamada Ceilândia. Eu já falei isso em outros vídeos. Tem muita gente que não concorda que Brasília tenha uma favela, mas lá é a maior favela em número de habitantes. Lá eu gastava R$ 450 por mês. Eu morava em um lote compartilhado e a minha casa era uma kitnet. Muito simples, família. Convivia com baratas. Lá era uma situação bem precária, mas eu estava investindo no meu sonho. E é aí que eu contrariei muitas pessoas que também eram militares assim como eu. Eles acharam que eu era louco, que eu era burro, porque eu estava ganhando dinheiro e não estava investindo em mim no fato de ter um pouco mais de conforto. Aqui é um detalhe importante. Você sempre vai ser louco, cara. Sempre quando você vai contra a manada, você sempre vai ser louco. Você sempre vai ser o louco da vez, você sempre vai ser o doido, você vai ser o cara que não gira bem, que não tá aproveitando a vida, que não tá curtindo. Só que quando te chamarem de louco por você tá correndo atrás do seu futuro, mano, leve como elogio, tá ligado? Leve como elogio. Quando te chamarem, te falarem por você, mano, que você é estranho, mano, você é estranho. Você é estranho, cara. Como é que você, com um novo desse jeito, tá se matando de trabalhar e tal? Mano, se você tem um propósito, o seu propósito é grande, cara. Leve como elogio. E outra, estranho é elogio, mano. Estranho, ó, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. O que é você ser chamado de estranho, ó. Significado de estranho. Ó. Estranho. Significa algo incomum, fora do padrão ou desconhecido. A palavra tem origem no latim. Dependendo do contexto, pode ter diferentes aplicações. Incomum, bizarro, algo que foge à normalidade. Desconhecido, alguém ou algo que não pertence à sua convivência. Alheio, que não faz parte de determinado grupo ou situação. Sinônimos principais: esquisito, bizarro, incomum, insólito, desconhecido, anormal. Ou seja, você você não faz parte da manada, tá ligado? Você não faz parte da manada, mano. Você é alguém diferente, você é alguém fora do padrão. E por isso, para muitas pessoas você é estranho, por isso para muitas pessoas você é alguém comum, você é louco, você é isso, você é aquilo. Até o momento em que você, fazendo tudo que você fez, você vira um gênio. Aí vão te chamar de gênio, tá ligado? Então quando te chamarem de estranho, pô, você é estranho, não sei o que e tal, mano, só fica trancado dentro de casa, não procura sair, não procura curtir com a barra, mano, você tá correndo atrás do seu sonho, meu filho. Só vai. Só vai. Então fui morar na Ceilândia, pagava apenas R$ 450 por mês. Economizava o máximo possível para poder usar o resto do meu dinheiro em investimentos. Nos finais de semana, voltava para casa, fazia ali uma dieta para também continuar economizando. Então a dieta, eu sabia a quantidade que eu gastaria por semana, a quantidade que eu gastaria por mês e ficava ali tudo controlado. Eu tinha uma planilha onde eu colocava todo o controle de gastos que eu tinha. Tudo que saía do meu bolso eu anotava numa planilha. E isso foi crucial para eu conseguir tomar a decisão de ir embora do Brasil, saber o tanto que eu investiria por mês e realmente conseguir pagar as parcelas, né? Eu sei que hoje a maior dificuldade das pessoas para sair do Brasil é o preço das coisas, mas é uma série de decisões que você faz para você se preparar para poder pagar um intercâmbio, beleza? Então, na época que eu saí do... O que eu precisaria para sair do Brasil? Deixa eu dar uma olhadinha aqui.
sair do Brasil. Vamos ver. Para morar legalmente nos Estados Unidos, o requisito fundamental é obter um visto válido de imigrante ou não imigrante, aprovado pela imigração americana. Não é possível emigrar apenas com o passaporte ou visto de turista. Você precisa de autorização para residir e trabalhar, o que geralmente se dá por meio de qualificação profissional, vínculo familiar, estudos ou investimento. No meu caso, qualificação profissional, talvez, só que eu não tenho profissão, no caso ainda, essas coisas ainda não tem. Sou novo, família, sou novo, tá? No caso, não tenho profissão, assim, como é que eu posso dizer, de faculdade, essas coisas e tudo mais, né? Mexo com algumas profissões, mas não tenho um certificado de faculdade, cursos, essas coisas não. Vínculo familiar, não tenho família por lá. Estudos, isso aqui é viável, mas eu não pretendo fazer faculdade agora, daqui mais um tempo. Ou investimento, acho que a maior coisa que eu ia falar seria o último, investimento. Emprego patrocinado. A empresa americana pode oferecer um emprego para patrocinar o seu processo. Isso aqui é interessante. Habilidades específicas destinadas a profissionais com diplomas ou ensino superior nessa capacidade profissional. Praticamente a mesma coisa do ensino, né? E visto de investidor, para quem possui alto capital e deseja investir diretamente em negócio nos Estados Unidos e gere empregos. Acho que o mais viável seria isso. Visto de estudante, vínculos familiares, exigências práticas para sair do Brasil. Sim, vamos ver se aqui, ó. Antes de se mudar, certifique-se de ser organizado com seus documentos. Passaporte válido, deve ter pelo menos 6 meses de validade ainda sua data prevista de permanência. Proficiência no inglês, isso aqui eu tenho que fazer. Apoio legal, considerar um advogado de imigração licenciado no ZEUA para orientar qual categoria de visto se adapta ao seu perfil e evitar erros na solicitação. Então ainda tem que pagar um advogado e planejamento financeiro, custo de mudança, moradia e taxas consulares. Isso aqui já seria mais um consultor, apesar que o advogado também deve saber isso aqui. Então a graninha massa, tá? A graninha massa, se mudar para os Estados Unidos. Quanto que custa tirar um visto hoje? No visto americano. A taxa para o solicitar visto americano, turismo e negócios é de 185. Para estudantes, a taxa padrão é de 350, havendo variação de valor da categoria do visto. $185, vamos botar $200, vamos botar que o dólar está a R$6, então R$1.200 no visto americano. Caraca, tá uma graninha boa, tá? Isso é só o visto, fora um monte de outras coisas. Do Brasil, eu investi R$25 mil. Hoje, se eu for converter o tanto que eu investi em 2023 para 2026, daria mais ou menos R$28 mil. Então, só para você saber o tanto que eu investi para poder sair de lá. E se eu não tivesse essa mentalidade de investir, de poupar e de fazer mais grana, eu não teria conseguido. Se eu tivesse comprado uma moto, eu não teria conseguido sair do Brasil. Se eu tivesse mudado para perto do meu trabalho, que é um bairro um pouco mais rico, eu não teria saído do Brasil. Entenda que é uma série de fatores. E você não pode simplesmente colocar na sua cabeça de que você não consegue porque é caro. Aqui, um ponto. Ele falou que se ele tivesse conseguido comprar, se ele tivesse comprado uma moto, ele não teria saído do Brasil, mas depende. Isso aí depende muito. Por que você comprou uma moto? Tá ligado? Você comprou uma moto só pra você andar? Só pra você deixar parado na sua garagem? Só pra você dizer que tem? Pra você colocar as meninas na garupa no final de semana e dar uma namorada? Vai você comprou uma moto? Então você comprou uma moto pra isso? Realmente a moto só vai te gerar gastos. Literalmente só vai te gerar gastos. Aí você tem o gasto mensal que você tá pagando a moto, você tem gasolina, você tem manutenção, você tem as menininhas, né, que você vai, você tem as festas. Então a moto só vai te gerar gasto. O carro só vai te gerar gasto. Agora você comprou uma moto pra você ganhar dinheiro, aí é diferente. Porque você consegue fazer bastante dinheiro trabalhando com a moto, com o carro.
como extra, ou até mesmo se você quiser manter aquilo como renda fixa. Tem muitas pessoas que trabalham no CLT, que ganham salário mínimo, até mesmo 2 salários mínimos, mas largam o emprego para trabalhar vivendo com moto ou com carro, porque compensa, entendeu? Então, a questão não é tipo assim, se eu tivesse comprado, mas por que você comprou? Você comprou só para deixar parado, aquilo vai te trazer renda, entendeu? Então, se for algo que é viável, então sim, vale a pena você pegar uma 150, uma 160, mais antiga mesmo, mas se é para você fazer dinheiro, só vai. Porque para mim também foi caro. E morando nesse lugar, eu comecei a dividir o meu salário em porcentagens, né? Como eu já expliquei aqui no canal. Então, 50% do meu salário era para despesas gerais, tinha que caber nesses 50%. As outras porcentagens eram 20% em educação, 15% era investimentos, então eu investia na bolsa de valores em forma de multiplicar meu patrimônio. 5% era minha reserva de valor, então eu colocava ali uma porcentagem para caso algum imprevisto acontecesse, eu ter esse dinheiro na reserva. E 10% era de gastos livres, então se eu quisesse ir num restaurante, se eu quisesse aproveitar com alguém, eu podia usar esse dinheiro também para ter um lazer no final do mês. E além disso, eu também comia no trabalho, então eu aproveitava para almoçar lá no Ministério da Defesa e só fazia minha janta. Minha janta era muito básica, era só tipo batata, brócolis e ovo, entendeu? Que eu fazia dieta só para economizar também. Então, primeiro ponto, dividir o seu salário em porcentagens é excelente para você saber tanto dinheiro que entra, tanto dinheiro que sai. Tem uma planilha de gastos, eu calculava exatamente todo centavo que entrava na minha conta e calculava todo centavo que saía. A primeira coisa que eu fazia quando eu recebia meu salário, eu já transferia o meu dinheiro para uma segunda conta, que era para poder investir. E aí o restante, eu cuidava ali das minhas despesas e dos meus investimentos. Se eu gastasse o meu dinheiro para pagar as bills primeiro, para pagar as contas primeiro, podia não sobrar para investimento. E aí toda essa estrutura iria para água abaixo. Então é por isso que eu falo que a inteligência financeira é o diferencial para você se preparar para ir embora do Brasil, porque você precisa tomar as decisões nos mínimos detalhes, caso você seja pobre assim como eu. E eu vim para a Austrália de maneira independente, eu não tive ajuda de ninguém. Então eu tive que administrar meus recursos, eu tive que fazer dinheiro extra e eu tive que estudar por conta própria para poder multiplicar isso que eu já tinha. Para a maioria das escolas australianas, você precisa pagar tudo do Brasil. Não é igual nos Estados Unidos, por exemplo, que você pode pagar depois que você viaja. Então, eu parcelei todo o meu processo em 1 ano. Foram 18 mil reais do total que eu tive que investir. E aí, eu pagava tudo que eu podia do meu bolso, né? Por exemplo, tinha mês que eu pagava 200 reais, tinha mês que eu pagava 300. Quando eu recebia... Você, apenas você, criando o seu app. Na base 44. O meu adicional... 13º, por exemplo, eu pagava tipo 2 mil reais de uma vez só. Então eu fiz realmente todos esses sacrifícios para poder financiar a minha imigração aqui para a Austrália, fazendo os trampos extras no final de semana, guardando o máximo de dinheiro que eu conseguisse e continuando trabalhando ali no Exército, colocando esses investimentos todos os meses. E aí, quando eu fui embora, eu recebi a minha pecuniária, né, que é como se fosse o seguro-desemprego, peguei esse restante desse dinheiro e paguei a minha passagem. Só a passagem para vir aqui para a Austrália foram 8 mil reais. E foi isso que eu fiz para poder chegar aqui. Então, se você é CLT, você precisa economizar o máximo de dinheiro que você pode, você precisa investir em educação. E quando você tomar a decisão de ir embora do Brasil, aí você junta todos esses recursos, como por exemplo seguro-desemprego, por exemplo, você pode pagar a sua passagem e você pode concretizar o seu sonho de ir embora do Brasil. Para você que assistiu o vídeo até aqui, eu não quero que você me veja como um privilegiado, porque eu trabalhei no Exército. O fato de eu ter conseguido sair do Brasil foram as decisões que eu tomei ao longo de vários anos, desde 2020, quando eu entrei como militar, até 2023, quando eu tomei a decisão de ir embora do Brasil. E você tem que observar as oportunidades únicas que você tem na situação de vida que você está agora e criar essas suas próprias oportunidades. Mesmo que você não consiga ir embora do Brasil hoje, você vai conseguir daqui a 2, 3, 4, 5 anos, não importa. Você vai estar caminhando na direção certa para tornar esse sonho real. Quanto antes você tomar a decisão de ir embora do Brasil, melhor, porque o real pode desvalorizar ao longo dos anos, as taxas de imigração podem ficar mais caras. Existem muitos países que abrem oportunidades para imigrantes, como também tem países que fecham as portas para imigrante. Então, esteja preparado
o quanto antes se você puder. E você que tem menos de 18 anos, você ainda tem a chance de ingressar no Exército, assim como eu tive, né? Caso você não tenha perspectiva de conseguir um trabalho bom, caso você não seja herdeiro e não tenha uma empresa para poder herdar da sua família, você pode ali, com base no seu esforço, ingressar no Exército, conseguir uma graduação, juntar dinheiro e tomar a decisão de ir embora do Brasil. E se mesmo assim você não sabe por onde começar, mesmo depois de eu ter entregado o ouro aí de como eu fiz para poder sair do Brasil, lembra que tem o primeiro link da descrição, é um formulário que você vai preencher para você aplicar o seu visto aqui para a Austrália, para você conseguir juntar mais dinheiro, poder investir. Top, meu mano, top. Videozinho top, tá? Pô, família, só até aí. Videozinho de 6. Só pra fazer um testezinho mesmo. Tô ficando por aqui. Obrigado pra quem assistiu até aqui, viu? Tamo junto.